e estamos aqui para conversar com a Graciela. Olá, muito, Joia. Quer se muito apresentar? me apresento. Eu sou Graciela Pinhatari, sou bióloga, doutora em biologia molecular e pós-doutora em terapia celular e modelagem de doenças. Hum. Fui a primeira pós-doutoranda do projeto A Fada do Dente. Não sei se vocês conhecem. Todo mundo sabe um pouquinho, já ouviu falar da fada do dente, né? Eu Muito fui a primeira a receber o primeiro deitinho lá da Fada Uhum. do Dente. Então, assim, eu sempre me orgulho a falar desse projeto. É um projeto que eu tenho, assim, um carinho enorme. E Grazi, doutora Grazi, né? Porque a gente vai fazendo Graciela. amizade, a gente vai Graci. chamando, né? Doutora, a gente já entendeu ao longo de toda essa jornada, com tantos profissionais que estiveram aqui palestrando, de que não existe nenhum exame biológico, um exame que eu faça em laboratório, mesmo que seja genético, que me fale que aquela pessoa é autista ou não. Tá certo isso? sim, Ok. Mas então para que que serve o exame genético? então vamos lá. O que acontece é que o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico. Os exames genéticos, eles são ferramentas para que a gente tenha, é uma ferramenta que compõe o diagnóstico. Uhum. Hoje, o American College of Medical Genetics and Genomics, que é um órgão que fala para a gente a importância dos exames genéticos, então ele traz um instrumento para que fale para que serve? Ou por que que a gente usa? É importante a gente realizar? Então ele diz para a gente que os exames genéticos eles são sim importantes para que eles nos tragam ferramentas de diagnóstico etiológico. O que é esse Calma, o que que é etiológico? Espera, eu vou falar. É. Porque dá uma Calma. aflição quando vocês falam essas coisas difíceis, porque a gente não Não, mas sabe. mas eu falo a palavra difícil e vou Me dar a explica. Ai, interpretação. opa. Calma. O diagnóstico etiológico nada mais é do que o diagnóstico da causa. Uhum. Então, o que pode estar levando aquela pessoa a ter o autismo? Então, o diagnóstico etiológico é para isso. Então, para que serve um exame genético? Para que eu tenha qual é a alteração genética. A gente sabe que apenas uma alteração genética já pode levar a pessoa a ter autismo, embora o que a gente vê que é mais comumente acontece, que são várias alterações genéticas que levam a pessoa a ter autismo. A gente fala que o autismo é uma condição poligênica, onde a gente tem alterações de vários genes. E além disso, a gente diz que é uma condição multifatorial, então a gente tem genética e ambiente, com a somatória de tudo isso, que é o que explica o modelo do colo. Uhum. Então, voltando, né, para que a gente faz exame genético? A primeira coisa, para entender se existe uma alteração genética que pode estar fazendo com que aquela pessoa tenha o autismo. Segunda coisa, ele pode, com essa alteração genética, a gente pode ter uma associação ou uma exclusão. A gente pode identificar essa alteração e dizer: olha, ele tem mais ou menos comprometimento por conta dessa alteração. E isso pode explicar o porquê que ele não responde a alguma terapia. Porque ele pode ter alguma associação de alguma coisa que está levando a ele ter esse prognóstico. Então, ele auxilia no prognóstico. Uhum. Além disso, eu posso descobrir uma síndrome rara? Posso. Se eu descubro uma síndrome rara, eu posso entender ou saber o que tem naquela síndrome rara, E e trabalhar aí, nisso. prognóstico. É. Puxa, eu sei que aquela síndrome rara, a síndrome do XPT, inventei. Ok. Essa Fala, síndrome nossa, eu não A peguei mãe já tá lá, a mãe já. essa. O que é Não XPT? tem Exato, já pensei, peguei o celular aqui. inventei, tá vendo como eu Tá tô vendo? só Viu? Tá Viu? vendo como a didaticamente. gente não sabe É nada? A gente já claro. estava Eu já acreditando já. estava me Será que a menina autodiagnosticando tem com o isso? XPT. A síndrome do XPT. A síndrome do XPT é uma síndrome que a criança tem deficiência intelectual, Tá. a criança tem apraxia da fala, a a criança tem, na maioria das vezes, estereotipias, vamos ver, mais do que a gente tem na nossa síndrome XPT. Problemas Só que cardíacos. ela tem problemas cardíacos e em algumas crianças, na fase da adolescência, elas têm convulsão. Tá. Puxa vida,
puxa, que síndrome interessante. Então, o que que eu faço? Eu acabei de diagnosticar o gene XPT Hum. numa criança de 5 anos. O que que eu vou fazer? Eu tenho um sinal de alerta de que na É muito adolescência Eu vou provável. ter que eu vou rastrear. monitorar essa criança com exames clínicos e laboratoriais, porque a gente sabe que tem EEG para eu monitorar Uhum. epilepsia, crise convulsiva, Uhum. e eu vou começar a ter sinais de alerta e problemas cardíacos. Então, eu vou levar essa criança num neuro, eu vou levar essa criança num No caso. cardiologista Vai acompanhar mais e de vou perto. acompanhar. Então, Uhum. o exame genético não é uma ferramenta valiosa? Hum. Ele me dá um prognóstico, Hum. certo? Sim. Tudo bem. Outra coisa, puxa vida, eu vou estratificar paciente. O que significa isso? Calma, que eu tô falando palavras difíceis, mas eu vou te Uhum. Eu me contar. A cara já tá controlei. coçando, a cara Eu já tá. fiquei quietinha aqui, Calma, só fiquei Carla, esperando. calma. Estratificação de pacientes é separar as pessoas de acordo com as alterações genéticas que ela tem. Específicas. Então, a gente coloca cada um na sua caixinha. Eu Uhum. tenho a pessoa que tem o XPT, eu tenho a pessoa que tem o OXL, eu tenho a pessoa que tem todas essas caixinhas, como se fossem cada um com a sua síndrome rara. Uhum. O que que acontece quando eu tenho essas pessoas que têm essas caixinhas separadas? Eu vou fazer o seguinte: eu conheço o gene XPT e vou começar a entender o que que as pessoas com aquele gene têm. Uhum. Quais são as características? Eu não falei várias características? O que que acontece? Eu me associo em grupos e as pessoas daqueles grupos começam a se falar. Eu faço uma rede, eu faço network. Sim. Quando eu tenho essa rede, o que que eu proporciono? Troca. Uhum. Além De disso, acolhimento, né? acolhimento. E eu posso fazer o que mais? Pesquisa. Uhum. É. Eu posso ter pesquisadores que se interessam por estudar Uhum. aquela condição. Então, É. estratificação de pacientes não é legal? Na prática, Isso acontece. e eu vou dar um exemplo, tá? Teve um caso para mim que chegou, um dos casos diagnosticados de síndrome de Phelan-McDermid mais precoces do país. Os 2 pais realmente perceberam as alterações, fizeram as avaliações genéticas, descobriram Phelan-McDermid. Primeira coisa que, quando a gente fez a avaliação, e aí me passaram a síndrome, eu fui ler a literatura. Uhum. Então, hipotonia muito grave, risco de deficiência intelectual, um percentual alto de comorbidade com autismo, apraxia de fala em 90% da galera. Então, assim, primeira coisa que eu já fiz já foi, vamos passar na físio, vamos passar na fono, e já começou com uma intensidade de físio e de fono muito maior do que eu colocaria se fosse só um autismo. Primeira coisa, tá bom, essa menina, ela foi cobaia de uma abordagem que não estava descrita na literatura, porque não tinha tido pesquisa específica, mas que foi uma adequação feita com base no prognóstico que a gente vê lá na frente. Alguns meses depois, caiu para mim um diagnóstico ainda mais precoce, um menino com 8 meses com síndrome de Phelan-McDermid diagnosticado. Ele não tinha tônus nem para levantar o bracinho, mas nós já começamos, desde muito cedo, inclusive, a trabalhar o princípio da imitação. Ele mexia o braço na direção, eu reforçava o movimento para ele sacar o seguinte: se eu, na minha cabecinha, eu estou tendo a intenção imitativa, eu já sou reforçado como se fosse uma imitação. Porque, em paralelo a isso, ele foi fazer a fisioterapia e descobrimos uma pesquisa sendo feita no Monte Sinai, em Nova York, Ia falar com isso. GH. E agora os dois têm suplementação de GH e a gente só tem isso tudo. E esse moleque só teve a possibilidade de começar aos 8 meses com tanta antecipação de tanta coisa, porque eu tive antes uma menina que a gente desenvolveu uma metodologia baseada nas dificuldades que já eram específicas da descrição daquela síndrome. E essas pesquisas que a gente achou lá em Nova York estão beneficiando essa família, que é a mãe que encontrou, inclusive, dentro de grupos de pessoas que apoiam. E esse menino hoje está se beneficiando e pulando etapas. E é um Então. dos casos com melhor desenvolvimento hoje no mundo. Eu sou super fã do Mount Sinai, porque é do David Baltzbaum, é um cara que eu ia falar isso agora, que a Phelan-McDermid é um grupo que está saindo muita pesquisa clínica. Por quê?
O cara pega, geralmente quando tem uma síndrome, a gente está falando de um autismo sindrômico que diferencia um pouco, mas a gente vai chegar num ponto Hum. em que essas outras condições que a gente está descobrindo agora, de genes que não estão dentro desse popurrí de síndromes que a gente já conhece, Hum. mas que vai acontecer a mesma coisa. Igual aconteceu com o X Porque frágil. igual aconteceu, que está acontecendo com síndrome de Angelman, que está acontecendo com Angelman, é verdade. Phelan-McDermid. Porque se a gente fizesse, conseguisse fazer rastreio, Uhum. porque a resolutividade de um exame do exoma é uma resolutividade que a gente está falando, se eu não me engano, de 43, e quando associa com deficiência intelectual, 53% de chance de achar uma alteração Hum. genética. Não é pouco. De A descobrir o que gente, é a causa, qual o gene, como que, foi alterar, como foi qual alterado. é a Muita alteração. gente vai lá, faz o exame, às vezes acha um gene que ainda é raro e fala assim: o que que eu vou fazer com isso? Calma, gente. A Uhum. genética, ela é ela é Uma ciência. uma ciência que está em evolução. É algo que, assim, a gente descobriu qual era o nosso patrimônio genético a primeira vez em 2003. Ela tem 20 anos. É muito Então, assim, cedo. quando eu Essa descoberta comecei. agora pode fazer diferença quando essa pessoa for adulta ou quando tiver velhinho, por exemplo. Gente, pode fazer a diferença a qualquer momento. Uhum. A genética parece que ela está caminhando em passos curtos, mas ela está caminhando na Tá voando. velocidade da luz. Porque se a gente for pensar que em 20 anos a gente começou a introduzir um exame genético, que o genoma demorou 20 anos E custou um e custou bilhão bilhões de dólares. de São dólares, e bilhões que de reais. hoje a gente paga $1.000 para fazer um genoma, a gente está andando muito rápido. Que Muito nem muita rápido. gente faz exame genético, aí vem sem Ai, eu alterações. ia te perguntar isso, porque assim, a gente, normalmente, nas primeiras consultas, os Uhum. médicos pedem, né? Uhum. Cariótipo, X frágil e array. Normalmente é esses três que eles pedem. Que tem uma resolutividade bem baixa comparado Mas a com o gente não exoma. sabe, né? Aí a É. mãe vai lá para fazer, e aí dá negativo em tudo. Você fala, Ah, eu vou fazer caramba, isso será mais que meu não. filho não é Então, autista, então? aí que tá, vamos lá, não é negativo. Já aí vem uma resposta. Exame genético não dá negativo, ele dá sem alterações. Então, assim, só X frágil, assim, primeiro, cariótipo sem alteração significa que não tem alteração de número e de estrutura. Uhum. Então, isso já é uma É uma resposta. resposta. E É uma aí, boa é uma resposta, mas boa não significa que não resposta. tenha nada, Não, é porque a isso. resolutividade é de 3%. Então, apenas 3% das pessoas que têm autismo têm alterações cromossômicas. O array é 15% e engloba algumas condições, como a síndrome de Phelan-McDermid. Agora tem uma coisa muito importante: muitos médicos, às vezes não estão atualizados com a literatura, acham que síndrome de Phelan-McDermid é só uma alteração de microdeleção e microduplicação. Só que hoje a gente tem visto na literatura que 90% dos casos é microdeleção e microduplicação, mas 10% é alteração no gene, que é a alteração de ponto que troca nucleotídeo no gene SHANK3. Isso não vai sair, Não vai sair no exame do array. sai Aí no o que exoma. acontece? Só sai no exoma. Ó, Aí o cara vai lá, acha que tem síndrome de Phelan-McDermid e acha que é só no array. Tá. E na verdade não, 10% a gente vê no exame de SHANK3. Se não tiver atualizado com a literatura que tem artigo científico, vai falar: "Ah, eu tô suspeitando de Phelan-McDermid, mas não é, só que tem alteração gênica". Só que tem uma coisa muito interessante, hoje os exames de exoma, eles cobrem tanto o que está sendo visto no array, como as alterações de trocas de nucleotídeo. E o que é mais interessante é que está no rol da ANS. Exato, isso que eu ia Então, a perguntar. gente advogada coçando. precisa. Eu estava aqui me contorcendo, Ela porque não a deixa eu gente. falar, cara! Eu fiz estágio com o Faustão, entendeu? É, a gente precisa seguir uma regra dentro dos planos de saúde, fazendo uma sequência que, na verdade, não tem muita lógica, mas que ela precisa ser feita. Então, você tem que fazer primeiro o cariótipo, depois o X frágil, mesmo que é uma menina que não tenha deficiência intelectual, mas está na regra.
Então faz o cariótipo, faz o X-frágil, faz o CGH-Ray, que não tem mais nenhum sentido, porque o exoma cobre o CGH-Ray, mas precisa fazer, e depois lute pelo exoma. A única coisa é que precisa ter um pedido médico muito bem embasado pelo médico neurologista ou por um Ou pelo geneticista, né? só que precisa ter algumas palavras-chave importantes. Por favor, conta pra gente. Precisa dizer que tenha características, às vezes, dismórficas dentro desse paciente, precisa dizer que ele é autista, precisa dizer as características do transtorno que faz aquele indivíduo ter aquele transtorno. E, às vezes, se ele tem deficiência intelectual. Ter deficiência intelectual, como a gente já tem portarias para deficiência intelectual, então, para quem tem nível 3 e tem deficiência intelectual associada, isso pode Se ajudar justifica melhor o se pedido do justi exoma. não de todos. E vai falando, já fiz o CGH-Ray, já fiz o cariótipo, já fiz o X-rádio, manda a cópia. Já fiz o CGH-Ray e já fiz o exoma. Então vai mandando cópia, que isso embasa melhor o plano de saúde, e com esse embasamento e a necessidade de você descobrir, e tem alguns artigos científicos, a gente já tem o American College of Medical Genetics and Genomics, que isso dá uma sustância, assim, dá um subsídio muito grande para embasar esses pedidos médicos. Então, a gente precisa associar mais os médicos, eles precisam ser favoráveis a esse pedido, eles precisam enxergar os exames genéticos como ferramentas para Porque ele isso. traz muitas respostas. Foi Eles isso que eu mais aprendi com você, Bia, que o exame genético traz respostas que podem fazer toda a diferença na vida dos nossos E filhos, né? pode chegar para você e te dizer: "Não tem alterações". E o que significa não ter alteração? Atualmente, Atualmente, você não tem alterações. Só que é uma coisa muito interessante, porque o exame genético ele pode ser reanalisado. Eu estou falando do exoma, tá? O exoma, ele pode e ele é sugerido por esse mesmo órgão, né, o ACMG, que você faça reanálise de 1 a 3 anos após a realização do exame. Por quê? Os bancos genômicos, eles estão sempre sendo analisados. Eles estão sempre analisados, não, atualizados. Por quê? O que acontece? A gente já sequenciou todas as pessoas do mundo? Não. A gente já sequenciou os brasileiros? Não. Então, o que acontece? A gente está cada dia descobrindo coisa nova. Então, é como se a gente pegasse toda semana e depositasse ali uma sequência nova, depositasse ali uma alteração genética nova, porque não é o gene que manda, é a alteração genética, é a troca. Então você vai lá e vai depositando. Aí o que acontece? Quando você faz o match, porque o que é é um sequenciar? quebra-cabeça que a gente vai descobrindo peças novas e vai conseguindo ver um pouco mais claramente, O né, que assim. é sequenciar? É pegar. Por isso que você não precisa fazer a coleta de novo, porque o seu patrimônio genético, a aquele. primeira Já tá vez lá. que você sequenciou, tá lá. Aí o que você faz? Você vai É a montando. análise agora A que faz análise, é diferença. como se você contasse a história com uma outra interpretação. Você vai interpretando. Aí, essas pecinhas, os genes que estão alterados, porque você faz o seguinte: você pega a sua sequência, então os genes vão estar lá. Nós temos 20 a 22 mil genes, e você vai montando. Então, aqui está o gene da Carla, aqui está o gene do Tiago, aqui está o gene da Graciela. Existem alterações genes que a gente vai ter algumas trocas que não vão fazer diferença, tá certo? Que vão ser minha identidade. A gente chama nossas características, vão ser alterações benignas. Isso a gente não relata no exame genético. Só tá A brigando que já acabou, só pra a gente gente só não relata esticar mais. alterações que essas trocas vão Que causar podem doença. ser patogênicas, vamos dizer. Patogênicas. Uhum. E isso é uma coisa importante que diferencia o exame genético. É muito interessante. E se não tem alteração, Nem reanalise. toda alteração vai causar prejuízos no Não. desenvolvimento, por exemplo. Não, por isso que o que mais é importante no exame genético é a interpretação. Então, toda interpretação, a gente, natismo, né, onde eu fui cofundadora, a gente fazia interpretação manual e não
por só software, porque você tem que analisar e ver se aquela alteração realmente ela tem um potencial patogênico. Sim, É interessante. incrível, não é? É. Eu acho assim, cada vez que eu converso com você, eu fico mais encantada, porque tem muitas respostas Uhum, para que a gente possa levar o nosso melhor uhum, para os nossos filhos, oferecer uhum, tudo que existe disponível uhum. para uma melhor qualidade de vida. Doutora, muito, muito, muito obrigada pela aula, né? Porque aqui a gente teve Graciela, aula. como que as pessoas que quiserem entram em contato com você? Porque a gente estava discutindo uma questão aqui, que era o seguinte: existe a necessidade de uma base de sustentação legal para quando eu vou buscar essas coisas. E se as pessoas precisam de suporte, de consultoria técnica para isso, para não ficar dando tiro na água, porque a gente tem muito tiro No na água, achismo, né? Eu saí do como que as achismo. pessoas entram em contato com você hoje? Eu sempre uso o meu Instagram Uhum, para falar com as pessoas. Eu respondo a todos que uhum, entrem em contato comigo. Então, uhum. é Grapignatari, é onde eu acabo respondendo a todos, Ótimo. tá bom? Então, E o exame genético vocês fazem pela atismo. Não mais. Não, é. que bola fora, hein? Mas aí o interessante não. Mas o interessante é que dá a oportunidade de fazer a consultoria também e dar suporte, porque o que eu fico pensando é o seguinte: eu tenho um monte de família que fez. Cariótipo Array parou no meio do caminho, tentou avançar, não tinha justificativa técnica suficiente e não avançou. E ganhou não do plano e não sabe o que fazer agora. Então, precisa de Precisa consultoria pedir do técnica, jeito certo, entende? É. né? E com os motivos O Precisa. pessoal tá corretos. brigando aqui que a gente já Muito legal. terminou. Grapignatari. Então, quem quiser entrar em contato, tá bom, gente? Muito obrigado para vocês. Muito obrigado, Graciela, mais uma vez, pela sua Imagina. participação. Até Brigadão. Obrigada. mais. Até daqui a pouco, gente. Até.